Talvez loucura fosse isso, a solidão de entender o que os outros não conseguem. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Vida é Impossível, esse novo lançamento do Matt Haig, que eu li, enchi de marcações aqui e continuo muito reflexivo sobre tudo o que acontece aqui nessa história. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdo interessante como esse para vocês. A minha edição de A Vida Impossível eu recebi pelo Clube Tag Inéditos, então tem esse projeto gráfico incrível que tá bem lindo. Tá bem bonito mesmo. O que foi para a livraria tem aí um outro projeto gráfico bem diferente e eu particularmente acho esse aqui muito mais lindo do que aqueles que foram para as livrarias. Então, se você tem interesse em assinar o Clube Tag Inéditos, eu vou deixar aqui do lado o cupom e você pode copiar e colar na hora de fechar o seu pedido. Esse cupom vale para o Tag Inéditos ou curadoria, tanto faz. E você pode aí assinar, conhecer o clube, pode fazer assinatura mensal, anual, fica aí a sua escolha e o meu cupom traz aí alguns benefícios. A cada época são benefícios diferentes, com desconto, com brindes exclusivos, então não deixa de conferir. E agora vem comigo que é hora de resenha. O Matt Haig é esse autor que ficou super famoso aí pela Biblioteca da Meia-Noite e ele tem aí todo um histórico relacionado à depressão e algumas questões de saúde mental. Ele fala abertamente sobre isso e todo o livro dele vai tratar aí em maior ou menor quantidade a respeito desse tema que é tão importante e aqui no nosso país é tão deixado de lado e é tão caro tratar aí da nossa saúde mental. Então, o principal ponto aí que eu acredito que vale super a pena refletir sobre qualquer livro do Matt Haig, seja a Biblioteca da Meia-Noite ou A Vida Impossível, é sempre olhar para esses livros através da ótica dos problemas de saúde mental. Assim, vai fazer muito mais sentido a sua leitura e você vai aproveitar um tanto mais. Aqui no Vida Impossível a gente tem a Grace, que é uma professora de matemática aposentada. Ela tem aí 72 anos, então diferente lá da Nora, da Biblioteca da Meia-Noite, aqui a gente tem uma personagem idosa que já tem aí toda uma vivência. E o que acontece é que ela vai herdar aí misteriosamente uma casa lá na ilha de Ibiza, aquela ilha mesmo que você já deve ter ouvido falar sobre as festas, sobre aquele cenário paradisíaco, aquelas raves intermináveis. Esse livro aqui vai acontecer nessa ilha e acho que é um dos principais pontos positivos dele é que você morre de vontade de conhecer a ilha de Ibiza. Quando a Grace então vai para essa ilha, ela vai começar a perceber muitas coisas estranhas que acontecem na vida dela que vão fazer ela mudar a forma como ela enxergava essa amiga que deu essa casa para ela de herança quando se foi, e ela vai fazer uma leitura totalmente diferente da vida depois de passar por tantas situações inusitadas que acontecem aqui nessa história. E aí, quando a Grace compra uma passagem só de ida para Ibiza para tentar entender por que essa pessoa que foi sim uma grande amiga e que depois se afastou aí, elas nem se falavam mais, por que ela deixou essa casa para ela? Por que uma casa é deixada de herança para uma pessoa que você nem conversa mais? É muito estranho, sendo principalmente que essa pessoa poderia aí fazer a doação, deixar essa herança para outras pessoas diferentes. A Grace vai ficar muito confusa e logo vai ver aí muita conexão desse presente atual com coisas que acontecem lá no passado dela. A Vida Impossível ele vai ter aí vários paralelos com a Biblioteca da Meia-Noite. No começo desse vídeo eu comentei que é necessário a gente analisar esses dois livros do Matt Haig e os outros livros dele que também tratam sobre problemas de saúde mental através dessa ótica. E aqui não é diferente.
a gente vai ter situações aqui que são muito parecidas com a Biblioteca da Meia-Noite. A principal delas é o arrependimento. Assim como a Nora, aqui a Grace também se sente muito arrependida por uma situação que aconteceu com ela e que ocasionou a perda de um filho. Então ela vive aí uma vida de muito arrependimento. E nesse caso aqui soma-se ainda a culpa. Então ela carrega um arrependimento por não ter conseguido tomar outra decisão naquele momento e também se sente muito culpada por essa situação específica e por outras mais aí que aconteceram no passado dela. A Vida Impossível, assim como a Biblioteca da Meia-Noite, também vai ter altas pitadas de realismo mágico e muita, mas muita viagem do Matt Haig. Talvez aqui a gente vai ter muito mais viagem desse autor do que na Biblioteca da Meia-Noite. Se você achava que lá o Matt Haig já pirou aí na batatinha, aqui é pior ainda. E eu acho que esse livro aqui não é para todo mundo. Além de ser para fãs da Biblioteca da Meia-Noite, ainda assim, alguns desses fãs não vão gostar dessa história aqui, o que é uma pena, porque eu acredito que ambos os livros são extremamente necessários. E são livros aí que merecem a leitura, principalmente se você lê com esse olhar reflexivo sobre as questões de saúde mental. Esse livro aqui me pegou bastante, principalmente por uma questão aí que é decisiva para mim. Eu amo aí livros que acontecem em um local isolado, em uma ilha paradisíaca, como é o caso aqui, em floresta, em situações aí onde você não consegue deixar aquele ambiente ou aquele espaço geográfico com tanta facilidade. Isso me atrai bastante e acontece muito aqui. A Grace vai se sentir muito presa a essa ilha, porque existem muitas questões misteriosas relacionadas à ilha e a essa amizade que ela tinha lá no passado, que ocasionou essa herança que ela recebeu. E quando eu estava lendo lá com o meu clubinho de leitura, comentando sobre esse livro aqui, não foi uma leitura coletiva, mas eu comentei muito sobre ele, porque eu particularmente gostei bastante. Eu comentei, fiz uma brincadeira de que esse livro aqui é como se Paulo Coelho encontrasse a Biblioteca da Meia-Noite e houvesse ali toda uma sopa que gerasse isso aqui. Então, o segundo ponto que me fez gostar muito desse livro é que tem muito misticismo aqui. Muito misticismo que me fez lembrar aquela literatura bem simples do Paulo Coelho, mas que traz ali aquele toque de mistério que faz você sempre pirar. Será que aquilo tem um pé na realidade? Aqui a gente sempre fica pensando muito sobre isso. Como a Grace também é uma professora de matemática aposentada, você também fica ali avaliando, analisando as dúvidas que ela tem, a forma como ela lê o mundo sempre com esse olhar matemático. É muito divertido. A pessoa idosa, ela tem licenças para fazer aí várias interpretações inusitadas do mundo. Então isso também tornou o livro muito divertido para mim, muito engraçado. Alguns comentários que ela faz, a forma como ela enxerga as coisas que acontecem ao redor. Então eu gostei muito também dessa personagem aqui. Há que se dizer que uma personagem idosa, uma personagem criança, são os tipos aí de personagens que me conquistam muito facilmente. E a Grace, ela tem aí esse toque muito engraçado que só uma pessoa mais velha e com bastante sabedoria consegue transmitir. Eu acredito que muita gente vai comentar que esse livro aqui tem muita relação lá com a Biblioteca da Meia-Noite, que pode ser mais do mesmo, porque realmente algumas coisas ali, o toque do autor é muito intenso. Então a gente acaba sempre fazendo aí esses paralelos. Mas na minha opinião é um livro bem diferente, com um foco aí um tanto quanto místico. Então, embora lá a gente tenha assim o realismo mágico que faz essa leitura do passado, e se eu tomasse outra decisão, aqui também tem isso, mas aqui é muito mais místico, ele cria muito mais conexões com coisas científicas, com coisas de astrologia e até mesmo aí relacionando com extraterrestres, por exemplo. No meu livrinho eu aproveitei o brinde que veio da tag,
Fiz aqui algumas marcações, mas se eu não tivesse me segurado, com certeza faria muito mais marcações, porque é outro toque aí que o Matt Haig dá para a literatura dele, que são muitas frases reflexivas que vão fazer você fechar ali o livro por um momento, pensar sobre aquilo. Será que eu vejo a vida dessa maneira? Será que a minha ótica é igual à ótica que o autor propõe aqui? Então a gente tem aí esse toque de muitas frases, muitos quotes, como a gente chama. Isso enriquece bastante a experiência de leitura e passa também para alguns aquela ideia de autoajuda que aconteceu muito mais na Biblioteca da Meia-Noite. Aqui a gente não tem tantas frases naquele sentido, porque, como eu disse, aqui a relação é muito mais com fatos científicos e outras questões místicas do que mesmo com frases ali de efeito e tudo mais. Então, nesse sentido, esse livro aqui é um pouquinho melhor, vai agradar aquelas pessoas que não gostaram da Biblioteca da Meia-Noite porque acham que é um livro de autoajuda disfarçado. Esse aqui foi um livro que me marcou bastante aí durante esse ano, me deixou muito reflexivo. Até hoje eu paro e fico pensando muitas coisas sobre esse livro, sobre a vida da Grace, o humor que ela levou toda essa história, a forma como ela encarou e se permitiu viver aquelas experiências. Então me trouxe muito disso. E claro, também ficou aquele gostinho, aquela vontade de conhecer Ibiza e também ter contato com todo esse misticismo que acontece por lá. Outra curiosidade é que o autor Matt Haig, ele passou poucas e boas lá em Ibiza quando ele era estudante, vivia uma vida bem doida, então ele era envolvido com drogas, álcool, e foi lá em Ibiza que ele teve uma grande crise existencial e pensou inclusive a pular daqueles penhascos que tem nessa ilha. Daí você vê a importância de sempre conhecer um pouquinho sobre o histórico do autor, sobre a intencionalidade dele com determinada obra, assim fica bem mais fácil entender aquela obra e não simplesmente criticar aquela doideira. Além disso, também Ibiza é uma ilha que tem esse misticismo de verdade. Muita coisa ali acontece, as pessoas acham que lá é um portal para outros mundos, que tem coisas mágicas acontecendo por lá. Então é interessante aqui porque o livro apresenta bastante coisa nesse sentido também. Essa foi aqui a minha experiência de leitura com A Vida Impossível do Matt Haig e eu tô curioso para saber aí a sua. Qual que foi a sua impressão do livro? Eu sei que vai ser um livro que vai dividir ainda mais as opiniões do que aconteceu com Biblioteca da Meia-Noite, mas eu quero saber de tudo aí, o nosso debate continua aqui nos comentários. Deixa tudo para mim que eu vou adorar saber e conversar um pouquinho mais com vocês. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.